A mesma atriz participando de 2 remakes seguidos e conseguindo ser ainda mais irritante da segunda vez? A irmã da protagonista sendo ainda mais trambiqueira do que na versão que tá passando no SBT? Essas são algumas curiosidades que a gente vai ver agora em mais um vídeo comparando Sortilégio com outros remakes da novela. E a curiosidade mais interessante de todas tá no final, então fica aqui pra gente falar de cada uma delas. E a versão da vez é Acapulco, Corpo e Alma, transmitida em 1995 na Televisa e produzida pelo famoso José Alberto Castro, responsável por 2 remakes dessa história. O outro remake da saga Sortilégio produzido por ele é a novela Cabo, de 2022. Mas dela eu não vou falar, porque pelo pouco que eu vi, entendi que é basicamente uma releitura moderna de Acapulco, Corpo e Alma. Ou seja, o produtor não quis inovar e fez exatamente igual das 2 vezes que pegou essa história nas mãos. O que eu acho bem triste, porque capacidade criativa acho que ele tem. Mas enfim, bora lá. Não soltem a minha mão porque tem muita coisa pra falar nesse vídeo. E logo de cara, a gente percebe a primeira diferença pelo nome da novela. Aqui a história se passa em Acapulco e não na Cidade do México. E, gente, a mansão praiana da família Montalvo é simplesmente maravilhosa. Dá até vontade de passar férias lá só de olhar. Isso é um detalhe engraçado, pois todas as versões da novela têm um ambiente mais litorâneo, menos Sortilégio, onde a trama central fica concentrada em um contexto mais urbano. Até o campo tem mais destaque do que o litoral nessa versão, com aquela trama patética da família piradona da Maria José que a sequestra para brincar de a usurpadora. No começo da história, ao contrário da Maria José e da Paula, que trabalhavam em uma lojinha de R$ 1,99 cheia de bugigangas tipicamente mexicanas, aqui a Lorena e a Júlia trabalham em uma pracinha de alimentação na praia. Tudo na ambientação dessa novela faz a gente querer se teletransportar para lá. Bom, outra curiosidade é que a atriz Chantal Andere participou das 2 versões discutidas nesse vídeo. Em Sortilégio, ela foi a Raquel, irmã insuportável da família Lombardo, que vivia em conflito com o alcoolismo e com suas paixões obsessivas e estranhas. Quem lembra que até pelo Alessandro a bicha já foi apaixonada, antes de saber que ele era irmão dela de verdade? Mas enfim, em Acapulco, Corpo e Alma, ela se chama Aide, e seria o equivalente à personagem Maura, vivida pela Ana Brenda em Sortilégio. Só que aqui essa personagem é um pouco diferente, pois ela consegue chegar mais longe com o galã. Inclusive, eles chegam a se casar. Já a Maura nunca passou de uma cata-migalha sem dignidade, que só porque deu pro cara uma vez já criou planos de casamento na cabecinha vazia dela. O atentado disfarçado de acidente sofrido pelo galã, assim como na primeira versão, também foi aéreo, mas dessa vez um pouco mais moderno, pois foi em um helicóptero. E a irmã trambiqueira da protagonista foi vivida pela saudosa atriz Carla Álvares, que nessa época brilhava fazendo vilãs que a gente amava não suportar. Inclusive, ela já tinha experiência fazendo a irmã interesseira da mocinha tonta desde a novela Maria Mercedes. Até aqui tô gostando muito dessa versão. Tenho apenas uma crítica. A iluminação é simplesmente patética. Até as cenas de praia, ao ar livre, são absurdamente escuras. Imaginem então as cenas noturnas, que eram para ser escuras. Não dá para ver quase nada. Tive até que usar um filtro na edição desse vídeo para dar uma clareada, mas coloquei a comparação para vocês verem o nível da coisa. Outro ponto que, ao meu ver, é mais fraco comparado às outras é a escalação do ator Saul Lizazo para viver o galã Davi. Isso porque todos os outros eram bem mais bonitos e atraentes. Mas eu entendo que em 1995 o homem estava em alta, ainda que não caia no meu gosto. Já o irmão vilão, que aqui se chama Marcelo e é interpretado pelo maravilhoso Guilhermo Garcia Cantu, eu achei bem mais charmoso. Como vocês já devem imaginar, o centro dramático da trama é o mesmo de todas. O casamento falso, o galã sobrevivendo ao acidente e se apaixonando pela esposa que empurraram para ele na base do golpe. Mas se você achou que a cena do primeiro encontro da Maria José e do Alessandro foi dramática, pensa no cara chegando em casa todo acidentado, sem antes ter passado nem por um hospital e nem por um chuveiro. Pois é, ao invés de levarem o pobre infeliz direto para um hospital, levaram o Davi para casa, para só depois a própria família encaminhar o moribundo para o hospital. Engraçado que a roupa dele tá nesse estado caótico e o rostinho tá quase ileso, só com um machucadinho na testa.
Mas aí a primeira conversa deles é no hospital e não em casa. E a Lorena consegue segurar a onda muito melhor do que a Maria José, que só faltou se borrar até a sola do pé quando viu o Alessandro vivo. Aqui o nosso galã também tem um fiel escudeiro, porém sem o carisma e gostosura do Fernando, e também sem o romance com a matriarca da família. E como essa versão é completamente praiana, isso deu a oportunidade da cena da confissão da protagonista ser num mar. Já a Maria José teve que se conformar com se chafurdar na lama em uma noite de chuva, igual um porco no chiqueiro. Ai, gente, eu gosto muito de Sortilégio, mas vou confessar que tô deitando mais pra essa versão aqui. Tô aqui morrendo de inveja desse povo tomando brunch nesse terraço, sentindo a brisa do mar. E tô impressionada com a beleza da Chantal nessa novela. A bicha tava na sua melhor fase. E ao contrário da Maura, que tinha apenas a irmã mais nova Lisete, a Aide também tinha uma mãe intrometida, que sinceramente não fazia porcaria de diferença nenhuma na história. Então eles fizeram bem em cortar essa personagem em Sortilégio. Outra personagem que existia nessa versão e foi eliminada é essa afilhada do pai da Lorena, interpretada pela Patti Navidade em seus anos moços. Nessa versão, ela é o par romântico do amigo do galã, então até faz sentido ela ter sido descartada de Sortilégio para dar espaço para Vitória pegar o novinho. E realmente não tinha a menor necessidade de ter essa personagem, já que a irmã mais nova poderia facilmente fazer o papel de mini oportunista e amiga confidente ao mesmo tempo, né? Só que pelo menos a Paula era leal à irmã. Já essa daqui era uma bela de uma peste comprada pelo vilão da novela e capaz de tudo pra ferrar com a Lorena em troca de subornos do vilão da novela. E lembram que aquele capanga do Bruno tinha uma quedinha pela Paula, mas ele era velho demais pra ela? E feio também, convenhamos. Pois é, aqui ele era jovem e gostosinho, e ele e a Júlia namoram. Aí ficam os dois atuando como capangas do Marcelo pra ferrar com o casal da novela. Outra diferença é a personalidade das matriarcas, já que a Vitória era mais carismática e compreensiva com a Maria José, mesmo na fase em que duvidava da índole dela. Já a Helena conseguiu ser uma megera detestável, chegando ao ponto de escorraçar a pobre Lorena como se ela fosse uma barata voadora que entrou pela janela em uma noite de verão. Olhem o tapão que ela dá tentando matar a pobre baratinha. Quer dizer, a protagonista. Acredito que em Sortilégio eles quiseram realmente tornar a personagem mais querida. E conseguiram. Nem pra ser escritora arrependida essa daqui servia. Mas pelo menos talarica de amiga a véia nunca foi, porque aquela história dos gêmeos serem filhos do mesmo pai do protagonista, aqui não existe. Essa pobre senhora era apenas a segunda esposa, que trouxe 2 filhos encostados de seu casamento anterior. Simples assim. Eles nunca foram irmãos de sangue. Inclusive, o primeiro marido, pai dos filhos, estava vivinho e era um golpista foragido que reaparece e se torna cúmplice do filho Marcelo. Juntos, os dois estafam a pobre senhora e o ex-marido chega ao ponto até de tentar encerrar a vida dela. Mas volto a falar dessa situação no final do vídeo. Aliás, por falar em parentes perdidos, preciso aplaudir essa novela por não ter aquele rolê chato do Mário Aguirre e da irmã gêmea da protagonista. Aqui é tudo mais simples. O casal se divorcia porque ele nunca consegue confiar nela 100%, aí ela volta para a terra dela com a família e ele se compromete com a Aide. Eu prefiro quando uma novela mantém os conflitos dentro da trama central, sem precisar criar 1000 loucuras em nome do drama. Mas depois eles se reconciliam, se casam de novo e a pobre noiva faz papel de palhaça abandonada para a sociedade inteira. Imaginem só a Maura passando essa vergonha em Sortilégio. Eu ia adorar. E não tem amante inventado chamado Mário Aguirre, mas tem o Juan Soler com a maior carinha de neném chegando para fazer o papel de Humberto, o típico apaixonado pela mocinha que nunca consegue nada com ela. Ele era amigo do Davi e estava fazendo negócios com ele. Por conta disso, ficou hospedado na mansão da família. Quem cresce o olho para cima dele é a Júlia, mas o coitado só tem olhos para a irmã mais velha que nunca vai olhar para ele. E por falar em casais que não vimos em Sortilégio, o Marcelo chega a se casar com a irmã da Aide, que em Sortilégio seria a Lisete. Conseguem imaginar esse casal na outra versão? Simplesmente inviável, né? Ah, e ela não tem aquela storyline do câncer. Isso foi invenção de Sortilégio mesmo.
Além de se casar com outra mulher, o irmão vilão também se finge de cordeirinho arrependido, ao contrário do Bruno, que nunca deixou de se mostrar como capiroto encarnado. Mas esse não só não era santo também, como traiu a esposa com a própria cunhada. Essa sim era a verdadeira talarica dessa novela. Nem a irmã se salvou. Acho que já deu pra perceber que, perto dessa daí, a Maura foi uma vilã bastante morna. Aí começam a ter um monte de intrigas dos vilões para separar o casal protagonista, incluindo aquele clichê clássico de um encontrar o outro na cama com o vilão em um grande mal-entendido orquestrado. O clássico truque de um negocinho na bebida para fazer a vítima dormir e depois meter ela na cama. Vocês sabem como funciona. Qual dupla de vilões você acha que foi mais cruel? Marcelo e Aidê com o golpe da traição forjada ou Bruno e Maura com o esquema do sequestro da Maria José? Mas claro que o Davi caiu no golpe direitinho. Afinal, ele nunca confiou na Lorena completamente. E aqui eu tenho que deitar pro Alessandro, porque perto desse aqui, o cara era um galã impecável. Digamos que a Carla Estrada deu uma bela limpada em vários personagens, se a gente for comparar com essa versão. O pobre Juan Soler ficou sumido por um tempo após ser expulso da casa de seu grande amigo porque se declarou para a esposa dele. Quem diria, não é mesmo? Confesso que eu teria facilmente ficado com ele e ido embora dessa família de seres disfuncionais. Afinal, além de gostoso, o homem era rico e normal. Mas vocês já sabem a regra das mocinhas de novela. Mesmo que o homem perfeito apareça pintado de ouro na minha frente, eu sempre vou preferir o carrasco do protagonista tóxico. Então, apesar dela ter aceitado se casar com o Humberto, que até ia pagar a dívida do pai trambiqueiro dela, no final, vocês já imaginam que ela voltou com o galã da novela. E acreditem ou não, o cara já estava comprometido para se casar com a vilã de novo. Sim, a bestona sem dignidade que ele abandonou no dia do casamento perante toda a sociedade há vários capítulos atrás. Mas dessa vez, eles casaram mesmo. Só que enquanto era noiva dele, ela continuava sendo amante do irmão. Aí achei diva por chifrar esse galã mequetrefe. Júlia, a irmãzinha mau caráter e interesseira, foi viver de ser amante de homem rico por um tempo. Não culpem a bichinha, ela tinha alergia ao trabalho. Ao contrário da Paula, que foi trabalhar para o Alessandro e fez seu curso de informática, essa infeliz aqui chegou a suplicar para o cunhado não dar emprego para ela. E sim, essa cena realmente aconteceu. Ué, mas nessa versão não tem gravidez da protagonista? Tem, mas já na reta final. No começo, o galã duvida de que seja o pai. Que surpresa, não é mesmo? Mais surpresa ainda é o lindo do personagem do Juan Soler querendo casar com ela mesmo assim e assumir o baby. Me lembrou até o Álvaro da Esmeralda, sendo tão fofo só pra depois levar uma bela lapada na bunda. E ainda por cima, essa Tonha ainda deixa esse pãozinho quente no altar, desistindo só na última hora e fazendo essa vergonha com a cara dele. E eu achando que a Esmeralda que era ingrata. Mas mudando de assunto, porque esse me revolta profundamente, já repararam que faz tempo que a história dessa novela já ficou completamente diferente de Sortilégio, né? Vamos resumir o final. Lembram que o pai do Marcelo armou pra mandar a mãe dele de arrasta, né? Pois é. Mas quem foi preso foi o filhinho, por conta da estafa que armou contra a mãe para meter a mão nas ações dela. Mas ele saiu da prisão e mandou o coitado do Juan Soler de arrasta. Sinceramente, essa foi a parte mais injusta dessa porcaria. Ainda por cima, o infeliz do galã dessa novela vai no velório culpar a Lorena e a família dela da morte do outro. Pois é, até os últimos capítulos ele sempre duvidou da família dela, tirando eles pra bosta. Aos olhos dele, eles sempre foram golpistas, ao contrário do Alessandro em Sortilégio, que acolheu aquele bando de folgados desde sempre. E essa trouxa ainda volta com ele. Inacreditável. E se o final de Sortilégio teve apenas a morte do Bruno como uma grande tragédia, aqui os personagens continuam despencando igual jaca madura no asfalto. Aidê termina quase indo de arrasta pelas mãos de um cúmplice amante, e confessa suas culpas para as autoridades achando que ia morrer. Mas Deus olhou e disse,
Hoje não, Faro. E aí ela termina indo presa mesmo, igual a Maura em Sortilégio. Pelo menos isso foi igual, né? E agora a grande surpresa. Nossa doce matriarca acaba indo de arrasta junto com o próprio filho, após impedi-lo de encerrar a vida do enteado. Sim, os dois caem da varanda. A irmã mais nova se endireita na vida, escapando de um final trágico como o dos outros sacanas dessa novela. E esperta. Afinal, é melhor trabalhar do que cair de uma sacada ou terminar atrás das grades. A Lorena tem o bebê e perdoa o macho imbecil. E o que começou com a promessa de ser uma novela praiana gostosinha de ver, terminou sendo um grande show de tragédias estilo Balanço Geral. Se um dia eu disse que essa versão era melhor do que Sortilégio, já nem me lembro. Ah, e eu disse que a melhor curiosidade era a última, né? Acreditam que ao mesmo tempo que essa novela estava sendo transmitida no México, tinha uma versão dela americana passando nos Estados Unidos em formato de série, chamada Acapulco Bay? Inclusive, a série até que conseguiu não flopar tanto, afinal ficou 2 anos no ar. Quem sabe um dia eu crio coragem para assistir, mas sinceramente, duvido muito. E você, o que achou dessa versão da novela Sortilégio? Deu vontade de assistir? Ou nem ligou pelo SBT ter ignorado ela?